você possa ser abençoado por Deus com tudo aquilo que nós preparamos aqui nesse culto. Nós preparamos uma palavra para que o seu coração possa ser abençoado e edificado pelo aprendizado das Escrituras. Nós preparamos alguns louvores também para que você possa sentir o seu coração aquecido pelo louvor que rendemos ao Senhor. Enfim, que você possa ser muito abençoado através desse culto que nós preparamos para servir você, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um bom culto. Irmãos, agora louvaremos ao Senhor com Vem, esta é a hora de adoração. Saúde, irmãos, com a graça e a paz de Jesus, amém?
Vamos louvar o Senhor com poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Boa noite, irmãos. Saúde da igreja com a graça e a paz de Cristo. Amém? A responsabilidade da leitura hoje está com a gente. Nós vamos estar fazendo uma leitura em Salmo 71, do versículo 1 até o versículo 6. O Cristiano vai estar iniciando a leitura. Depois nós vamos orar em gratidão a Deus. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Se tu é para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenastes que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza.
Livra-me, Deus meu, das mãos dos ímpios, das garras do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno que Tu me tirastes. Tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Salmo de Davi, a gente percebe que Davi deposita em Deus toda a confiança e busca em Deus o refúgio dele, né? Momento que nós estamos atravessando nesse país, momento de medo, muitas pessoas estão afrontadas, né? Questão do vírus, tem outras questões políticas também, e nós como cristãos devemos buscar em Deus, assim como Davi fez, nesse salmo buscou socorro em Deus, se refugiou em Deus, nós também devemos buscar em Deus nosso refúgio. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo, possa abençoar a sua igreja, que Deus possa abrir portas para que seja solucionado esse problema do vírus e que logo estaremos juntos como corpo de Cristo, fortalecendo cada dia mais. Que Deus nos abençoe essa noite. Nós vamos orar em gratidão a Deus nesse momento. Pai, nós queremos Te agradecer por esse tempo, pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, né? Somente em Cristo Jesus nós podemos encontrar o nosso refúgio, a nossa esperança. Nós colocamos diante do Senhor nossas vidas, colocamos a igreja, colocamos nossos irmãos em Cristo, colocamos louvores que vão ser entoados essa noite, que tudo, Deus, venha a ser para a honra e glória do Teu nome, Deus. Queremos colocar também o pastor Timóteo em Tuas mãos, a Carol, que Deus, que o Senhor possa abençoá-los, que ele possa ser usado essa noite e que a sua palavra, Deus, possa falar ao coração dos Teus filhos, ó Deus. Fica conosco nesse tempo, abençoa todos as nossas tarefas, Pai, e que esse momento, Deus, seja de gratidão a Ti, ó Deus. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, pedimos direção, Deus, em tudo que nós vamos fazer, Senhor. Essa oração nós fazemos e a fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Que Deus possa nos abençoar essa noite, irmãos, e a graça possa estar com cada um de nós. Amém? Agora vamos para a nossa reflexão. Nós vamos continuar meditando um pouco nesse tema que estamos falando todo mês de junho, que é a graça de Deus, né? Nós já entendemos um pouco a respeito do que a graça de Deus nos ensina, sobre quem nós somos e quem devemos ser. Já falamos um pouco também, fizemos algumas comparações na realidade, olhamos para outras doutrinas, outros conceitos, à luz da graça de Deus, podemos ter uma compreensão cada vez mais ampla a respeito da graça de Deus. Hoje nós vamos refletir um pouco a respeito da grandeza da graça de Deus, né? Onde podemos ver a grandeza da graça de Deus, né? Para isso, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5. Nós vamos meditar aqui em Romanos, capítulo 5, os versos de 15 até o verso 17, né? Esse é um texto até mais extenso que isso, vai do verso 12 até o verso 21, aqui de Romanos 5, mas nós vamos meditar apenas nesses 3 versos, 15, 16 e 17, que é o que nos será possível nessa noite aqui. Um texto muito rico, um texto repleto de muitos detalhes e olhando para os versos de 15 a 17, nós já vamos poder aprender mais e mais a respeito da graça de Deus e da grandeza da graça de Deus. Então, abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 5, versos 15 a 17. Eu vou estar lendo aqui nesse momento na Nova Almeida Atualizada. Você pode acompanhar conosco aqui nesse momento, o texto vai ser projetado aí na tela. Diz assim: mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa
para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Esse é um texto onde Paulo, na sua carta aos Romanos, ele estabelece aqui, ele utiliza esse recurso da comparação. E ele começa isso lá no verso 12. Né? Ele começa a equiparar um pouco, a comparar, né? O sacrifício de Jesus Cristo com a queda, por onde o pecado original ali entra na humanidade através ali de Adão. Ele começa a equiparar essas duas pessoas, né? Adão e Jesus Cristo. Só que o próprio Paulo sabe que fazer esse tipo de comparação, você vai enfrentar algumas dificuldades. Você precisa fazer algumas ressalvas, ou como alguns teólogos dizem, você precisa fazer algumas correções, né? E o próprio Paulo faz isso. É esse que é todo o decorrer aqui dos versos 15 até lá o verso 21. Paulo está discorrendo, na realidade, a respeito dessas ressalvas que ele precisa fazer com essa comparação que ele acabou de fazer nesse momento, né? E é olhando para essas ressalvas que Paulo faz aqui que nós podemos enxergar a grandeza da graça de Deus, né? Porque ele usa os recursos de falar a respeito da transgressão e comparar isso com a graça. A transgressão por meio do pecado, né, a ofensa que ele chama, que entrou para toda a humanidade por meio de Adão, mas que toda a humanidade ela é culpada e ela é condenada por causa desse pecado, né, que se passa pela própria natureza humana. E aí ele faz a comparação disso com a graça de Deus manifesta no sacrifício de Jesus Cristo, né? E é olhando para essa graça de Deus que ele fala, que ele utiliza para fazer essa comparação de opostos, é que eu gostaria que nós nessa noite pudéssemos aprender sobre a grandeza dessa graça, né? Onde podemos ver a grandeza da graça de Deus, no sentido de enxergar a graça de Deus e entender ela em sua inteireza, né? Em sua grandeza, em toda a sua magnitude, né? Então vamos olhar para alguns pontos da graça de Deus, onde nós podemos ver a sua grandeza. Em primeiro lugar, nós podemos ver a grandeza da graça de Deus através do seu alcance. Através do alcance da graça de Deus, nós podemos ver a grandeza dela, né? E ao falarmos do alcance da graça de Deus, ou seja, das pessoas e almas que são alcançadas por essa graça, nós lidamos com algumas dificuldades, né? E essas dificuldades são muito parecidas com aquelas dificuldades que nós lidamos com a doutrina da eleição, né? Na realidade, aquela subdivisão da doutrina da salvação, que é chamada de eleição, né? E algo bíblico, nós encontramos em Atos, no capítulo 13, Romanos, capítulo 8, fala sobre isso, Efésios, capítulo 1, os versos de 4 a 6 ali também vão apresentar, e existem outros textos também que vão apresentar essa realidade da eleição, né? E não é quanto à eleição que a teologia debate, tá bom? Vamos esclarecer isso também. Não é quanto à existência, ou melhor, a realidade ou não da eleição que a teologia debate. É mais, na realidade, como isso acontece, como que Deus escolhe as pessoas, é com base em que ele faz isso. E é sobre isso que a teologia vai discutir e vai estabelecer aí alguns posicionamentos, né? Mas por muito tempo, olhando para as dificuldades que nós temos em entender, em aceitar às vezes a realidade da eleição, né? O fato de que se nós estamos aqui hoje, se nós aprendemos a palavra de Deus, se nós recebemos esse dom, é porque em algum momento nós fomos escolhidos para isso, seja pela nossa resposta de fé, seja pela própria soberania de Deus. Eu sempre achei que a nossa maior dificuldade em entender ou aceitar essa eleição, ela estava na compreensão da soberania de Deus. Quando você compreende essa soberania, você automaticamente aceita pela fé essa eleição. E essa foi sempre
a dificuldade que eu achei, né? Sempre pensei que a solução para isso estava no fato de você simplesmente apresentar Deus como sendo soberano. Só que hoje eu reconsidero isso um pouco. Eu acredito que nós não temos dificuldades em olhar para Deus como soberano, como aquele que é a autoridade máxima de toda a criação, de todo o universo, de tudo o que existe, né? A nossa dificuldade não está em ver Deus como um Deus soberano. A nossa dificuldade, ela está em olhar para a eleição e entender que isso de alguma forma restringe a salvação. Eu acho que é aí que está a nossa dificuldade, né? Nossa maior dificuldade de entender a eleição está no fato de que essa doutrina da eleição e também esse ensinamento do alcance da graça de Deus, de alguma forma restringe a salvação. E nós não queremos esse cenário, onde salvação se torna algo restrito, né? Algo que não está aberto a todas as pessoas, né? E a mesma coisa acontece quando nós pensamos no alcance da graça de Deus. Até porque a graça de Deus, o presente que nos é dado pela graça, é a própria salvação em si. Então, existe essa relação. Quando nós falamos sobre o alcance da graça de Deus, nós enfrentamos a realidade de que isso é delimitado, a realidade de que isso é restrito, de alguma forma, né? De que Deus, de alguma forma, ele delimita esses limites aqui. Ele estabelece limites para isso, né? E quando nós lidamos com isso, com a realidade ou com o pensamento de que isso está restrito, às vezes nós tememos por medo de que existam pessoas que queiram salvação e não possam recebê-la, porque isso está restrito àqueles que são eleitos por Deus ou aqueles que são alcançados pela graça de Deus, seja pela fé, seja não é pela fé em Jesus Cristo, né? E pensar nessas coisas, às vezes ela pode fazer pouco sentido em nossas mentes, né? Às vezes pensar nisso, pensar que talvez exista essa restrição, isso pode fazer pouco sentido. Só que algo que deve servir de consolo a nós é que não é para fazer sentido mesmo na nossa mente. Porque não são coisas que foram feitas para serem entendidas pelas nossas mentes. Isso faz sentido e isso é entendido pela mente do Deus soberano. Nós não somos soberanos. Nós não somos oniscientes, nós não somos onipresentes, onipotentes, né? Nós não somos soberanos. Isso faz sentido e isso é entendido pela mente do Deus soberano, né? E não é à toa que essas tensões bíblicas, elas não são abordadas com tanta clareza pela própria Escritura e muito menos não são solucionadas na própria Escritura. Por isso que nós temos espaço para poder discutir, debater isso na teologia, né? Só que no que diz respeito à nossa prática de vida cristã, eu acredito que se aplica muito aquilo que uma vez um homem muito sábio me disse. Ele diz o seguinte: a salvação, ela não é para ser discutida. A salvação é para ser desfrutada. A nossa salvação não é algo que nós devemos discutir somente. Nós devemos estudar, buscar compreender, buscar aprender cada vez mais para ensinar isso também a outras pessoas. Nós devemos. Só que nós nunca podemos nos esquecer de desfrutar dessa salvação, né? Nós nunca podemos nos esquecer que a salvação foi feita para ser desfrutada e não somente discutida, né? Não debatida. Nós precisamos desfrutar da salvação. Não ficar se preocupando com sequências de coisas, ficar se preocupando a respeito de questões muito complexas da teologia, dos estudos e tudo mais. Nós não podemos estudar em detrimento de desfrutar. Nós não podemos discutir e esquecer de aproveitar. E esquecer de desfrutar da salvação que nos é concedida por Deus, né? E quando nós olhamos para a grandeza do alcance da graça de Deus,
nós podemos desfrutar cada vez mais da bênção da salvação. Porque esse pensamento que às vezes nós podemos ter de que a salvação ela está restrita ali, um número pequeno, nós vemos que não é isso. Nós vemos que nós não precisamos lidar com esses problemas e de fato não é isso. A salvação não é uma coisa pequena, né? O número de pessoas que desfrutam em toda a história e ainda vão desfrutar disso não é um número pequeno de pessoas. Porque a salvação é algo grandioso e a graça de Deus, o alcance da graça de Deus é algo muito grandioso. E quando nós olhamos para o alcance da graça de Deus e nós visualizamos a grandeza dessa graça, nós podemos desfrutar da bênção de sermos alcançados por essa graça. E aí nós pregamos cada vez mais intensamente para que outras pessoas também possam desfrutar disso. Para que outras pessoas também possam desfrutar da graça de Deus e da salvação concedida por Deus. Paulo fala para nós a respeito do alcance dessa graça lá no verso 15. Veja aí na sua Bíblia, onde ele diz assim: mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqui Paulo nos ensina que se o pecado, o que ele chama aqui de ofensa, né, se a ofensa ela gera morte eterna para muitas pessoas, para muitos, se muitos são condenados por isso, e na realidade, no momento em que há condenação pelo pecado, todos os seres humanos estão condenados. É todos. Né? Muitos todos estão condenados por causa desse pecado. Né? E aí o que Paulo está dizendo é que se muitos foram atingidos por isso, por essa ofensa de um só, muitos mais, é isso que Paulo fala literalmente, muitos mais serão salvos pelo dom da graça em Cristo Jesus. Isso quebra totalmente aquilo que nós pensamos sobre essa restrição, quebra totalmente. Sobre pessoas que querem ser salvas, mas não podem ser salvas. Não é nesse sentido que nós precisamos olhar. Nós precisamos apresentar e pregar, né? E falar dessa graça. E se alguém quer essa graça, se alguém quer compreender mais sobre isso, nós ensinamos. Esse é o nosso papel. Nosso papel não é ficar discutindo e debatendo aquilo que foi feito para ser desfrutado, entende? Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. E Paulo nos dá essa maravilhosa esperança, essa certeza na realidade, de que se muitos são perdidos por causa da ofensa, por causa da transgressão, do pecado, muitos mais grandioso ainda é a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. A ideia de Paulo aqui nem é nos propor o número de pessoas que vão ser alcançadas pela graça, mas é sim mostrar que a graça de Deus ela é muito mais eficaz para salvar pessoas do que o pecado para condenar pessoas. Entende? Paulo não quer simplesmente nos apresentar que, no final das contas, o número de pessoas condenadas vai ser bem menor do que o número de pessoas salvas. Ou simplesmente menor. Não é isso que Paulo está querendo dizer. O que Paulo quer dizer é que a graça de Deus ela é muito mais eficaz para salvar. Ela é muito mais poderosa para salvar do que o pecado para condenar. Entende? E é nisso que nós vemos a grandeza da graça de Deus. É nisso que nós vemos a grandeza através do alcance da graça de Deus. Existe um teólogo que comenta o livro de Romanos, o nome dele é F. Bruce, né? E ele escreve a respeito desse texto, dizendo que se a queda de Adão teve como efeito produzir a ruína de muitos, a graça de Deus é muito mais eficaz no benefício a muitos. Isso nos traz paz.
e nos ajuda a desfrutar a salvação. E nos ajuda a pregar para que outras pessoas também possam desfrutar dessa salvação. A questão não é debatermos. A questão não é nós buscarmos chegar a alguma conclusão sobre como isso acontece. Sobre como que as pessoas são de fato alcançadas pela graça de Deus. Sobre a participação que as pessoas têm nisso. Não deve ser o nosso objetivo. Nós podemos debater como já viemos debatendo há mais de 500 anos. Mas não é esse o nosso objetivo. Não deve ser esse o nosso foco. O foco é desfrutar da salvação concedida pela graça de Deus. O foco deve ser que desfrutemos disso. Que desfrutemos da bênção da graça de Deus. Na certeza que a graça de Deus ela é muito mais eficaz em salvar do que o pecado em condenar. E é isso que nós devemos pregar. É isso que nós devemos persistir. É isso que nós devemos ensinar constantemente. Né? Na certeza de um alcance muito maior da graça de Deus para a salvação do que da ofensa para a condenação, nós vemos a grandiosidade, nós vemos a grandeza da maravilhosa graça de Deus. Né? E é assim que nós vemos a graça de Deus. E nós vemos a grandeza da graça de Deus através do alcance dela. Né? Partindo em seguida no texto para o verso 16, nós podemos ver a grandeza da graça de Deus através da sua abrangência. Nós vemos a grandeza da graça de Deus através da sua abrangência. A palavra abrangência, ela pode ser entendida como um sinônimo de alcance. Só que aqui eu queria trabalhar a ideia, na realidade, daquilo que está agregado pela graça. Não do alcance, né, pensando em almas e pessoas, mas sim do que está agregado pela graça, né? Do que está agregado pelo sacrifício de Cristo através da graça de Deus. O que está agregado isso? Quais são as ofensas que são abrangidas nisso, né? Quais são as ofensas que estão agregadas e que nós somos justificados por meio dessa graça? Né? Ou então, qual é a abrangência da graça de Deus com relação aos nossos pecados? Né? Quais são, onde está essa abrangência, né? Até onde vai tudo isso? E Paulo lida, essa é uma questão difícil. Paulo lida com essa questão difícil porque aqui é um desdobramento natural daquilo que ele afirma nos versos anteriores. Né? Como eu falei antes, a partir do verso 12, Paulo estabelece aquele recurso de uma comparação. Ele estabelece essa comparação entre o pecado de Adão e o sacrifício de Cristo. Faz essa comparação de duas coisas que são opostas. Né? Porém, essa comparação que Paulo faz, e ele sabe disso, por isso ele explica e discorre sobre isso mais à frente, essa comparação que ele faz, ela não é equiparável, entende? Ela não é algo que pode ser igualado em todos os níveis. Não é em todos os aspectos que essas duas coisas podem ser comparadas de maneira de igual para igual. Paulo sabe disso. Né? E aí ele precisa fazer algumas ressalvas, como ele já fez no verso 15 e como ele também faz aqui no verso 16. Né? E Paulo precisa fazer essas ressalvas porque a comparação do pecado original com o sacrifício de Cristo pode ocasionar em uma conclusão errada. Né? Porque se nós pensarmos que por meio de uma só ofensa, ou por meio de um só pecado, pecado de Adão, toda a humanidade se torna pecadora e condenada, culpada de condenação. Então, apenas um sacrifício que aplacasse aquele pecado original, aquele pecado de Adão, pelo qual toda a humanidade se torna condenada, um sacrifício que aplacasse aquele pecado, iria desfazer toda a morte e condenação causada por uma ofensa só. Entende? Essa é uma conclusão equivocada, porque essa conclusão vai gerar um desdobramento de uma salvação universal, que são os pecados, todos os pecados decorrentes da queda.
ou seja, de toda a humanidade, de todas as pessoas, todos esses pecados seriam apagados ou aplacados de alguma forma, né? Isso gera salvação universal. Isso destrói a justificação pela fé. Acaba com a necessidade de crermos em Cristo Jesus, né? Por isso que é uma conclusão errada. E Paulo sabe disso, e por esse motivo Paulo inicia o verso 16 dizendo assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Aqui Paulo ele estabelece, logo nesse início, ele estabelece nesse sentido que são coisas completamente diferentes, né? Ele diz assim, o dom não é como no caso em que somente um pecou. Ele fala assim, nesse ponto da nossa comparação, são coisas completamente diferentes, tá? Não dá pra gente igualar, né? E aí no decorrer ele vai explicar como que essas coisas são diferentes. Ele diz, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Aqui nós vemos que da mesma forma que a condenação partiu de uma ofensa contra Deus, e por meio dessa ofensa todos se tornam culpados, pois pecaram, isso deixa claro no verso 12, né? A culpa não é de Adão, a culpa é da humanidade, né? Adão representa a humanidade ali naquele momento, né? Talvez a gente possa entender que se fosse qualquer um de nós ali no lugar faria a mesma coisa, entende? Mas da mesma forma que a condenação ela parte de uma ofensa, ela parte de apenas uma ofensa contra Deus, já o dom gracioso é diferente. O dom gracioso de Deus em Cristo, ele partiu de muitas ofensas por justificação. Ele parte de muitas ofensas, não é simplesmente um pecado, perdão a esse pecado. É um pecado que teve consequências globais, astronômicas, né? De condenação. Porque é um pecado, é uma ofensa a um Deus infinito, a um Deus eterno. A condenação precisa ser eterna, né? O pecado, então, ele tem essa consequência gigantesca. Mas a graça de Deus, ela não é simplesmente aplacar aquilo, mas sim perdoar várias ofensas, partir de várias ofensas, entende? Das ofensas todas daqueles que são alcançados por essa graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E essa, queridos irmãos, essa é a maravilha da graça de Deus. A graça de Deus ela é muito mais grandiosa do que a condenação, porque ela parte de muitas ofensas cometidas para a justificação dessas pessoas. A graça de Deus ela parte de muitas ofensas cometidas por pessoas diferentes, em eras diferentes de toda a história, para torná-las justas por meio da fé em Cristo Jesus. Nisso nós vemos a grandeza da graça de Deus, né? E eu queria ilustrar isso para que a gente pudesse entender de uma forma bem simples. Na seguinte frase, é muito mais fácil sujar do que limpar. Acredito que muitas pessoas aí sabem disso na prática, né? É muito mais fácil a gente sujar algo do que a gente limpar aquela coisa, né? E há muito mais crédito naquele que limpa do que naquele que suja. Há muito mais valor em se limpar algo do que em simplesmente sujar algo. E a mesma coisa acontece com a graça. O sacrifício de Cristo é algo muito maior do que a transgressão. Porque a transgressão simplesmente suja. Ela simplesmente polui. A ofensa, a única ofensa, ela simplesmente faz com que todos se identifiquem com essa ofensa, pequem em decorrência disso, em decorrência dessa natureza pecaminosa, e é algo que simplesmente foi fácil, né? Todos estão condenados, todos estão afastados de Deus por causa dessa simples ofensa. Mas a graça,
A grandiosidade da graça, ela está nessa dificuldade de partir de muitas ofensas para a justificação daquelas pessoas, para a justificação de todo aquele que crê no Filho de Deus. Nisso está a grandeza da graça de Deus, porque ela tem essa abrangência. Ela abrange, não é simplesmente algo simples, não é simplesmente desfazer algo que foi feito, mas é aplacar, é justificar, é pagar o preço, entende? Não é simplesmente desfazer, mas é pagar o preço necessário pela nossa condenação. Essa é a beleza da graça de Deus, que parte de muitas ofensas para a justificação em Cristo Jesus. É assim que nós vemos a grandeza da graça de Deus em sua abrangência. Em último lugar, nós podemos ver a grandeza da graça de Deus através do seu alvo. Primeiro através do seu alcance, depois através da sua abrangência e agora através do seu alvo. E olhando para a finalidade a qual nós somos salvos, é que nós podemos ver a grandeza disso. Quando nós olhamos a finalidade disso tudo, o alvo disso tudo, exatamente no objetivo final de tudo isso que nós vemos ainda mais a grandeza da graça de Deus. Veja, vamos partir para o verso 17, veja aquilo que Paulo escreve no verso 17, onde ele diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui ele faz a comparação direta das finalidades, tanto da ofensa como da graça. A transgressão, ou seja, o nosso pecado, ele gera morte, no sentido espiritual e eterno. E por isso, por meio da transgressão, a morte reina. Ou seja, a morte prevalece por meio da transgressão. Porque a nossa transgressão, ela gera morte. Ela gera a nossa condenação. É isso que o pecado resulta. Por isso que Paulo fala, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Essa é a finalidade. Essa é a recompensa pelo pecado. É morte, morte eterna. Essa é a recompensa do pecado. E aí, por causa disso, aqueles que estão em pecado, aqueles que são condenados por causa do pecado, porque não se arrependem dos seus pecados, neles a morte reina. Dessa forma, a morte ela prevalece. Mas já aqueles que recebem o dom da justiça, que são muitos mais, eles, pela graça de Deus, eles reinam, eles prevalecem. Não é a ideia de que eles se tornam reis, tá? Não é a ideia de que eles se tornam reis. Não é a ideia de que eles se tornam superiores, alguma coisa assim. Mas sim de que eles prevalecem a morte através da vida que recebem em Cristo Jesus. Entendeu? É dessa forma que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, eles reinam em vida. É porque a vida, ela prevalece. A vida, ela reina sobre a morte. Aqueles que alcançam isso, que recebem isso de Deus, através da graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, aqueles que recebem isso, eles estão ganhando vida eterna. Nós, alcançados pela graça de Deus, nós ganhamos vida eterna. E assim nós prevalecemos contra a morte eterna. Nós vencemos essa morte. Quem conquista essa vitória não somos nós, é Cristo. E nós só ganhamos isso. Nós só recebemos isso de presente. A grandeza aqui ela não está no fato de nós prevalecermos a morte eterna simplesmente. Ou como diz o texto nessa versão, de reinarmos. Mas a grandeza, ela está naquele por meio de quem nós podemos experimentar a vitória sobre o pecado.
A grandeza está naquele que nos oferece isso, aquele que paga o preço, aquele que efetivamente vence a morte, vence o pecado, aquele que nos traz vitória. Jesus Cristo. Nele está a grandeza da graça de Deus. Em Cristo, não está naquilo que nós podemos experimentar simplesmente. É algo grandioso. Experimentarmos vida eterna e salvação é algo grandiosíssimo. Mas não é simplesmente isso. A maior grandeza que nós podemos ver e experimentar e contemplar está em Cristo glorificado. É Cristo exaltado e glorificado. Ele reina e nós somos integrantes do seu reino. Ele venceu a morte. Ele é o dono da vida. E nós somos integrantes do seu reino. E veja, o alvo da graça de Deus não é uma coisa pequena. Todo esse processo que é decorrente da graça de Deus não é algo fácil, não é algo simples, né? É algo bem complexo, algo grandioso e algo majestoso. Porque vem de um Deus grandioso e majestoso. Isso tudo vem desse Deus. Por isso que é algo grandioso demais. Olhar para o alvo da graça de Deus, que é o próprio Cristo glorificado, é algo que revela a grandeza da graça de Deus. É assim que nós vemos a grandeza da graça de Deus, olhando para o alvo dessa graça. Mas agora eu queria concluir trazendo tudo isso para uma esfera muito mais prática para a nossa vida. Que eu queria perguntar, para quê? Por que estudamos a graça de Deus? Qual é o objetivo de estudarmos a respeito da graça de Deus, de olharmos para a grandeza da graça de Deus? Qual é a finalidade disso? Por que nós estamos fazendo isso? Nós olhamos para a graça de Deus e nós estudamos a graça de Deus para que, ao olharmos para essa graça, em sua grandeza, ou seja, na sua inteireza, em tudo aquilo que ela é, nós possamos desfrutar do presente que a nós é dado por Deus, em sua maravilhosa graça. Nós olhamos para a graça de Deus e nós podemos desfrutar cada vez mais o presente que Deus nos dá. Nós podemos olhar para o alcance da graça de Deus e desfrutar a bênção que é sermos alcançados por essa graça. Nós podemos olhar para a abrangência da graça de Deus. Quantidade de pecados na minha vida, na sua vida, são perdoados por essa graça maravilhosa. Nós podemos desfrutar disso. E olhar para o alvo da graça de Deus. Cristo glorificado, reinando, e nós sendo integrantes do seu reino em vida. Nós podemos desfrutar, nós vamos poder desfrutar disso no futuro, quando estivermos com Cristo. A questão é que nós precisamos olhar para a graça de Deus para aprendermos a desfrutar da graça de Deus. Nós precisamos olhar para a graça de Deus para que possamos aprender a desfrutar cada vez mais dela. Nós precisamos desfrutar disso. Nós precisamos aproveitar isso. Nós precisamos agradecer por isso. Porque a graça de Deus nos alcançou. Porque a graça de Deus, ela abrange os nossos pecados, as nossas ofensas. Ela parte de muitas ofensas para a nossa justificação. E a graça de Deus tem como alvo Cristo glorificado e nós participando do seu reino. Participando daquilo que será a maior maravilha de todas. Estarmos com Cristo na presença da glória de Deus. Que possamos olhar para tudo isso e não possamos ficar simplesmente
ou espantados por complexidade, ou nem nos sentirmos melhores por entender complexidades. Não é essa a finalidade. A finalidade é desfrutar. Nós precisamos desfrutar da salvação. Nós precisamos agradecer por essa salvação. Nós precisamos espalhar essa mensagem de salvação para que outras pessoas possam também desfrutar dessa salvação. Essa é a grandeza da graça de Deus, vista em seu alcance, vista em sua abrangência e vista também no seu alvo. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela maravilhosa graça do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque olhamos para a Tua graça, Pai, e podemos ver como ela é tão grandiosa, Pai. Como a Tua graça, ela é tão maravilhosa, majestosa. Como ela é algo simplesmente que não tem nenhum tipo de comparação com nada que nós possamos conhecer ou pensar ou fazer, Pai. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua maravilhosa graça. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entendermos cada vez mais da Tua graça, a vivermos cada vez mais na dependência do Senhor e da Sua graça. E que o Senhor nos ajude a desfrutarmos, ó Pai, da maravilha de sermos alcançados pela Sua graça. Que possamos desfrutar o presente tão maravilhoso que o Senhor nos concede, Pai. O presente de vida, de justificação, ó Pai. O presente da salvação. Que o Senhor nos ajude a desfrutar disso, ó Deus. Que possamos dia após dia acordar pela manhã, ó Deus, e agradecermos a Ti pelo dom, pelo presente da salvação. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos cada vez mais gratos por isso. E que isso gere em nós a necessidade de desfrutarmos dia após dia dessa bênção. De sermos gratos por isso e de vivermos de acordo com isso, Pai. Que o Senhor nos ajude e que possamos espalhar essa mensagem para outras pessoas, ó Deus. Que possamos encontrar aquelas pessoas que o Senhor alcança pela Sua graça. Que possamos encontrar essas pessoas que estão aí afora, Pai. Que estão esperando que os Teus trabalhadores, que somos nós, essas pessoas estão esperando nós irmos lá e falarmos, e pregarmos, e ensinarmos, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê ousadia para fazermos isso. Que o Senhor nos dê coragem para fazermos isso, ó Pai. Que o Senhor nos dê força, ó Deus, para que possamos desfrutar da Sua graça e que possamos pregar a outras pessoas que também precisam desfrutar dessa graça, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude, ó Deus. Nos dê sabedoria, nos dê ânimo, nos dê coragem e ousadia para fazermos isso, Pai. Nos ajuda a desfrutar da Tua graça, Deus. Se tem alguém que nos ouve nesse momento, que compreende a maravilha da Sua graça, que compreende a grandeza, Pai, do sacrifício de Cristo ali na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser justificados por meio da fé em Cristo, pudéssemos nos reaproximar do Senhor. Se alguém nos ouve e entende isso e quer aceitar a Cristo em seu coração como Senhor e Salvador de sua vida, entendendo que precisa de salvação e que só encontra isso em Cristo, que o Senhor, ó Pai, possa estar tocando no coração e que possa fazer essa decisão, tomar essa decisão diante do Senhor. A decisão, ó Pai, de aceitar a Jesus Cristo. Uma decisão de fé em Cristo Jesus, que é o único meio pelo qual nós somos justificados, ó Pai. Que o Senhor nos ajude. E eu peço a Deus que possamos desfrutar da Sua graça, que possamos aprender
a aproveitar e desfrutar do presente da salvação. Essa é a minha oração a Deus, no nome santo de Jesus. Amém.